Pessoal, boa tarde. Mais um dia, hoje é dia 21 de agosto e resolvi aí falar sobre um tema que vai chamar a atenção de muita gente aí, porque faz parte do dia a dia da galera aí que usa veículo, vai para cima e para baixo a trabalho ou a lazer, enfim, usou o carro. Atravessou uma praça de pedágio, tem que deixar lá a grana. E eu acho que vai interessar aí muito, principalmente os usuários de veículos, né, como eu. Quando a gente fala aí sobre essa questão aí, né, de você transitar em vias públicas, tendo que pagar o pedágio. O que seria o pedágio? O pedágio seria um valor pecuniário que quando você passa por um determinado ponto da via, você tem que parar, porque tem uma cancela na tua frente, tu tem que pagar o valor devido lá que eles pré-estabelecem. Só que na verdade, né, se a gente parar para refletir sobre isso, pensar sobre isso, que dinheiro é esse que eu estou pagando? Para onde vai? Quem deveria estar me cobrando esse valor? É esse que são os pontos aí. O pedágio, ele tem uma natureza jurídica de um tributo. O pedágio nada mais é que um tributo. Então, se a gente parar para pensar, poxa, quem é que está lá naquela praça do pedágio lá? Quem é que está explorando aquilo? É o poder público? Algum governante? Algum órgão representativo público? Não. Sabe quem é que está? É o empresário, é o particular que tem uma empresa que explora, conserva, mantém as estradas, as vias. É ele que está recolhendo o teu tributo, o meu, porque eu também pago pedágio. Até porque o grande incentivo de eu estar falando isso para vocês aqui, eu estou cortando na minha carne também. Então, vamos lá, de forma organizada a gente vai analisar isso, né? O que seria o pedágio? Uma tarifa? Um preço público? Uma contribuição? Na verdade, o pedágio, como eu estou repetindo agora, né, é um tributo, em que esse tributo, pedágio, ele tem uma natureza de taxa. Só que é o seguinte, é um valor que tem que ser recolhido por um órgão oficial do governo, pura e simplesmente pelo poder público. Como é que pode um empresário, um particular, dono de uma determinada empresa que um dia ele abriu para prestar esse tipo de serviço em estradas e recolhe um valor meu e teu com natureza jurídica de tributo? Quem deveria, a pergunta é essa, quem deveria estar recolhendo esse valor? Eu respondo para vocês, o governo. O particular, ele fica impossibilitado de cobrar pedágio, porque quem tem exclusividade da cobrança desse tributo, que o pedágio é um tributo, não esqueçam disso, é o poder público. E não é só isso, não é somente, pura e simplesmente, o poder público que tem exclusividade de cobrar. Ele, além de ter a exclusividade da cobrança desse valor, ele teria que estar administrando a estrada que você usa, que eu uso, de forma direta. Ele é que deveria, em nome do governo, estar explorando, conservando, mantendo essas vias públicas, essas estradas. Quando, na verdade, você vê, você está vendo, você usa o teu veículo, você sabe. Você está vendo aí, para quem quiser observar, que na prática não é isso que acontece. Na prática, o que acontece é uma outra engrenagem, é uma outra dinâmica. Só que é o seguinte, é uma dinâmica que está fora da lei. As estradas, elas são bens de uso comum do povo. A estrada é para eu usar, para você usar. A própria Constituição, ela nos confere esse direito. No artigo 5º, inciso 15 da Constituição, ela diz o quê? Todos são iguais perante a lei. Você tem os teus direitos fundamentais, os teus direitos individuais, direito coletivo. E ele te fala, e me fala, que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Você pode se locomover para onde você quiser. Em todo o território nacional você tem liberdade para isso. Ou seja, você tem o teu direito de ir e vir assegurado pela própria Constituição. Aí entra o papel dos governantes, do poder público. Aí é que a história começa para o poder público. Quando ele entende que em determinada via, em determinado trecho da via, existe a necessidade dela ser conservada, porque normalmente é um trecho de fronteira de um lugar para outro, de um bairro para outro, de um município para outro, de um estado para outro. E se o próprio poder público entende que ali tem que ser um trecho explorado, conservado, e entender que tem que haver uma restrição de passagem. O que seria a restrição? O próprio pedágio, que a gente está falando aqui. A própria cobrança de pedágio, que é um tributo. Eu não me esqueço de lembrar sempre isso. Sempre te lembrar que pedágio é um tributo. E tributo é valor pecuniário que só pode ser cobrado pelo poder público, pela administração pública, por um órgão oficial do governo. Então, o que acontece? Retomando a explicação aí da necessidade aí da restrição de você e eu, da gente se locomover numa via pública e de repente ter uma certa restrição.
que seria a parada para o pedágio, para você ter que pagar. Você só passa se você pagar. Primeiro, o próprio poder público, que entendeu que haveria uma necessidade dessa conservação, dessa exploração dessa via pública, e entendeu que ia começar a existir restrição ao direito de ir e vir, defendido pela própria Constituição e garantido para mim e para você, ele teria que ter uma legitimidade para ele poder agir nesse sentido da restrição. Que legitimidade seria essa? Quem é que usa as estradas? Sou eu e você. Os titulares desse serviço, do uso das estradas, é a própria população. Somos nós. Então, pela lógica, e não é nem pela lógica, é por lei. Isso está previsto em lei. Nós temos a nossa representatividade no governo. Que quem são? São os vereadores na Câmara Municipal, os deputados estaduais na Assembleia Legislativa e os deputados federais e senadores lá no Congresso Nacional. Que, na verdade, não representa coisa nenhuma, mas eu não vou entrar aqui nesses detalhes aí. Isso aí é tema, de repente, para uma outra matéria aí, um outro bate-papo. Vamos nos ater aqui ao tema pedágio, né? Que é o nosso caso aqui. Que esse rito, esse conjunto de regra que eu estou falando para vocês sobre a legitimidade que eu, como pessoa e cidadão brasileiro, e você tem, ele não pode ser ignorado. Ele não pode ser como uma sujeira debaixo do tapete. Então, se nós temos esse direito, então a gente tem que exigir esse direito. Nós somos os titulares desse direito de ir e vir, de usar as estradas e de subir e descer em vias públicas para qualquer lugar, nela permanecer e dela sair. Aí eu volto rapidamente. Se o governo achar viável e achar uma necessidade, que é necessário, te impor uma restrição numa dessas vias, dessas estradas, quem tem que dar a autorização, a legitimidade, somos nós, como povo, como cidadãos pagantes de tributos, de impostos. Mas na prática, né, fica você sabendo, né, que quem acaba fazendo isso e nos ignorando é o poder público. Ele entrega a concessão da estrada para o particular, para o empresário fulano de tal, chegar lá, montar a empresa e começar a explorar a estrada, investir na estrada, sem autorização nenhuma. Já te pediram autorização para implementar um pedágio, uma praça de pedágio numa determinada via? Para mim, não. E acredito que nem para você. Então, eles não têm nenhuma, eles nem se preocupam com essa regra que a própria lei impõe, que está na Constituição, que é a nossa lei maior, a nossa lei principal, e fere a própria Constituição frontalmente. E nada é tão ruim que não possa piorar. Quando você para num posto de gasolina e paga para abastecer o teu veículo, o que acontece? No valor que você paga já está embutido um tributo, um imposto chamado CID. Esse CID é destinado aí para investimentos em serviços públicos, né, na verdade. E dentre esses serviços está a infraestrutura nos transportes. Aí sou eu que estou falando, sou eu que estou compreendendo, estou entendendo e interpretando o que está sendo falado na lei. Quando fala-se em infraestrutura nos transportes, ao meu ver, engloba as estradas. Passa a impressão que você está pagando dois tributos. Esse imposto, que já está embutido no preço que você paga do combustível lá no posto de gasolina, ele sendo destinado para a infraestrutura das estradas, seria realmente um meio para arrecadar dinheiro, né, um determinado valor, através desse imposto, para investir nas infraestruturas das vias, das estradas. Mais um ponto a ser pensado. Pensa aí a situação que a gente vive aqui. É isso aí, pessoal. Então a gente viu aí as aberrações, o que fazem com a gente aqui nesse país. Esse país, infelizmente, que a gente vive não é um país sério, não tem pessoas sérias, infelizmente. Galera, dá um gostei, clique em gostei, ou então, se não gostou, pode também clicar, tem toda a liberdade para fazer elogios, críticas também, que serve para a gente estar melhorando aí o canal aí, a gente bater outros papos aí, levantarmos outros assuntos aí que são relevantes aí para o nosso dia a dia. Tá bom? Boa tarde para vocês e fiquem com Deus.